Olá a todos, bem-vindos ao canal. Sempre vemos vídeos mostrando como o prompt do Unix é poderoso, e do Windows não é? Bom, na verdade não é. Por quê? Porque a filosofia do Unix era de processamento rápido e feita para engenheiros. Desta forma, o poder do prompt do Unix, ou console, está em seus programas, não no console em si. O Windows tem a filosofia de ser fácil para iniciantes, não para engenheiros. E iniciantes não querem velocidade e um monte de programas que tem que ficar digitando vários parâmetros, querem algo fácil. E com a criação do mouse, menos ainda querem digitar. O Unix era para seu sobrinho nerd, o Windows para sua mãe. Daí porque o prompt do Unix é mais poderoso que o do Windows, são os programas. Dito isso, o Windows também tem um certo poder em seu prompt. Vamos ver algumas ferramentas que só podem ser acessadas no prompt e outras que só facilitam o acesso da tela gráfica mais rapidamente. Vamos mostrar algumas delas com as opções mais interessantes no meu ponto de vista. E a ideia é mostrar o que existe, não esgotar todas as opções do programa. Por exemplo, para ver as opções, basta digitar o comando e barra interrogação. Então vamos acessar o prompt aqui, clicar aqui. Você pode digitar CMD aqui em cima, na parte do Windows Explorer, e automaticamente cria o prompt no diretório que você está. Vamos apagar aqui. Então o primeiro comando que nós vamos ver, choice. Se você der barra interrogação, ele vai te mostrar todas as opções que esse programa pode ter. Então choice pede uma entrada via teclado no estilo sim ou não. Então vamos usar algumas opções aqui que são as mais interessantes. Choice, barra T, eu vou explicar o que é, barra E, C, S, N, C, barra CS, barra DS. O que esse cara faz aqui? Primeiro, o barra T é de tempo, ele vai esperar 10 segundos para você digitar alguma coisa. O barra C são os caracteres permitidos, no caso é um sim ou não e um C aqui, só para ficar diferente, né? No caso do barra CS, ele só vai permitir minúsculas, pois a entrada ali do barra C só está em minúsculas. E o barra D é o valor default no caso do tempo expirar. Então ali, se o tempo de 10 segundos acabar e você não digitar nada, automaticamente ele vai entender que foi o S que você digitou. Vamos ver? Ó, vamos esperar uns 10 segundinhos aqui. Ele vai colocar o sim automático. Se você não digitar nada, evidentemente. Ah lá, ele colocou o sim automático. Eu não digitei nada, tá? Vocês não estão vendo, mas eu não digitei. Agora você fala assim, pô, tá, ele digitou o sim, e daí? Como é que eu sei que ele digitou um sim? Na variável error level, ele vai te mostrar a opção numérica do que você digitou. Então ali no barra C, no SNC, o S vale 1, o N vale 2 e o C vale 3. Vamos executar de novo? Vamos botar um C aqui, C. Vamos dar um echo error level, opção 3. Na sequência ali, ele é a opção 3. Legal, né? Para você automatizar alguma coisa no batch, isso seria interessante. Se a pessoa tem que ir para um lugar ou para outro, ou fazer uma configuração, dependendo da opção que você quiser, isso é interessante utilizar. Um outro programinha, a SOC. Ele serve para ver as extensões associadas, ou seja, que programas abrem que extensões. Já que a lista é meio longa, você pode dar um more aqui, né? Pipe more. Aí ele vai te mostrando pouco em pouco. Ou você pode direcionar para um arquivo. ATXT, Start Notepad, ATXT. Aí ele te abre aqui e você vê. Na verdade, você não vai ver se tem qual programa que abre, e sim se tem uma associação para aquela extensão. Tá vendo aqui? Várias extensões, todas elas estão associadas a alguma coisa no Windows. Programas instalados, você pode ir pelo menu, mas você pode dar appwiz cpl. Ele te mostra todos os programas instalados. A extensão cpl e a extensão scr, que é de screen, eles são pequenos programinhas, apesar de não ter a extensão .exe de executável ou .com, eles são pequenos programinhas que você pode executar aqui dentro do Windows, ele entende isso. Próximo, attrib. Ele identifica os atributos do arquivo, se ele pode estar escondido, se ele é de sistema, se ele é arquivo morto, se ele é de só leitura. Eu já tenho os arquivos aqui, vamos dar um attrib, por exemplo, mais S, comp1txt. Aparentemente não fez nada. Se você der só o attrib, ele vai te mostrar um S no arquivo. O que significa isso? Se você der um dir, ele não vai aparecer na lista. Mas se você der um explorer, como eu já configurei para mostrar todos os arquivos escondidos, ele vai mostrar aqui.
Se você não configurou o Windows Explorer para mostrar os arquivos escondidos, ele também vai sumir daqui. Então vamos voltar ele como estava. É só dar um "-s", quer dizer, menos atributo de sistema. Tá aí? Muito bem. O próximo, calculadora, Calc. Tá aí. Mapa de caracteres. Isso é muito útil quando você tem um caractere que você não sabe de onde vem e quer colocar ele no Word, por exemplo. Você dá um charmap, ele vai te mostrar o mapa de caracteres para cada fonte. Tá aí, você pode pegar cada fonte que você quiser e cada um delas tem seu mapa de caractere. Agora nós temos um programinha que chama o Cypher. O que ele faz? Ele criptografa o arquivo dentro da sua máquina. Só você vai conseguir lê-lo. Quer ver? Uma opção aqui. Cypher Encryptograph Comp1, por exemplo. Olha lá, ele deu OK, o arquivo está criptografado. Se eu der um Explorer, você vai ver que a cor dele está diferente. Não sei se você consegue ver direito, mas está um verdinho claro. Significa que esse arquivo está criptografado com a chave da minha máquina. Se eu copiar esse arquivo para outra máquina, eu não vou conseguir ler o conteúdo. Isso é muito legal quando você tem um arquivo que você quer manter ele seguro, mas não quer usar programas de criptografia, nem nada do tipo. Você usa o Cypher, que é muito legal. Aí você quer decriptografar, Cypher/D, o nome do arquivo. Você pode criptografar diretório ou um conjunto de arquivos. O Dell Explorer, ele está pretinho de novo aqui. Serviços de componentes. Que componentes estão na sua máquina? Aí você tem que usar a extensão MSC aqui, tá? É exp.msc. Microsoft Components. Aí, você tem os componentes da sua máquina aqui. Você pode navegar e dar uma verificada. Eu nem sei se usa mais componentes, mas ele tem aqui a opção para você visualizar. Gerenciador do computador. Comp Management. Aí, olha lá. Os dados do seu computador, inclusive visualização de logs, de eventos, agendamento de tarefas. Limpeza do disco. Eu não vou dar continuidade aqui muito, mas ele vai dar uma checada aqui e vai fazer a limpeza do disco. Comparar dois arquivos, comp1, txt e comp2, que eu já tinha preparado eles aqui. Ele vai te mostrar a diferença entre linhas. O arquivo 1 e o arquivo 2, quais são as diferenças que estão nas linhas deles. Se eles tiverem tamanhos diferentes, aqui tem os dois, tem 25 bytes. Mas se um tiver 24 e outro 25, ele diz que não consegue comparar. Então, assim, não é tão útil quanto parece, mas a opção dele está lá. Painel de controle, Control. Aí. Sabe o Clear Type, que é aquela opção que deixa mais nítida na tela? Você tem aqui CT Tune. Aí você verifica se o Clear Type está ativado ou não. Você tem a calibragem de cores. Acho que eu usei isso uma vez só, mas se o seu monitor tiver com problema de calibragem, você usa ele e vai fazendo as calibragens lá. As cores vão mudando na tela, ele demora um pouquinho, mas é muito legal. Resolução de vídeo, Desk CPL. Olha lá, seu vídeo ali. Às vezes é mais difícil de acessar via menu. Se você souber de cabeça, né? Que todos os comandos tem que saber de cabeça, né? Você vai conseguir acessar mais rapidamente. Gerenciamento de disco, Disk Management. Ele demora um pouco, mas ele carrega as unidades, como ela está formatada, como está particionada. Vamos dar uma maximizada aqui. Daí, tá vendo? Muito legal. Driver Query mostra quais são os drivers instalados na sua máquina. Aí você pode usar o Pipe More, né? Ou direcionar para um arquivo. Se você der a opção "-v", ele te dá mais opções ainda. Vamos direcionar para um arquivo, só para ver como ficaria. Start Notepad, ATXT. Todos os seus drivers aqui, atualizações com data, hora e outras informações. E onde está, né? Que driver foi atualizado e qual o caminho dele. DirectX, faz tempo que eu não escuto falar, mas tem um programa DXDiag, no diagnóstico aí, verificando como é que está o DirectX. Muito bom também. O Explorer que nós estamos usando aqui, né? Se der um Explorer ponto, ele abre o diretório corrente.
Ah, mas eu quero abrir um outro diretório. Você pode dar explorer barra root, vírgula, e o diretório que você quer. Eu já tenho um diretório app aqui no C. Ó, ele abriu o diretório app no C. Agora vamos supor que eu quero que abra e já selecione um arquivo. Você dá um explorer barra select. Eu vou colocar local aqui. comp2txt, que é o último. Ele vai abrir e já vai selecionar, tá vendo? Ó, já fez a seleção aqui. Vamos botar um outro só para ter certeza. Olha lá, selecionou o comp1txt. Então já abriu e selecionou. Muito útil também. Visualizador de eventos, Event Viewer. Os eventos que estão na sua máquina aqui, que inclui log do sistema também. Para você ver como é que o Windows está logando os problemas. Firewall. Aqui, Firewall. Você sabe qual é o MAC address da sua máquina? Você dá um get MAC. Ele vai te tornar o MAC address, o endereço físico da sua máquina. Isso é útil quando você precisa de falar com o administrador de rede, às vezes ele precisa disso daí. E tem um comando help que te dá alguns comandos do Windows. Se você quiser saber algumas coisas, você pode utilizá-lo. Tem vários comandinhos aqui que ele te dá um auxílio. Quero saber o hostname da minha máquina, ou o nome da minha máquina, também mais relacionado à rede. Hostname. Olha lá, o nome da minha máquina chama Wagner PC. Da máquina, não do usuário. Sobre a internet. Aqui, ó, lembra aquelas configurações que você vai no Windows Internet Explorer para poder configurar? Você pode acessar diretamente aqui via console. Joystick, é o Joy, CPL. Joystick sempre está associado à palavra joy, né? Joystick. Tá aqui, no caso eu não tenho, mas se tivesse, poderia configurá-lo. Por algum motivo esquisito, para acessar o mouse, chama main. Tá aqui, propriedades do mouse. Tem um programa que é um diagnóstico de memória, que eu já rodei ele é muito legal. Chama MS Schedule. Eu não vou dar Enter. Porque senão ele vai pedir para dar reiniciar o Windows e vai entrar numa tela de DOS que ele vai testar todo o seu pente de memória. O teste demora uns 5, 8 minutos, dependendo de quantas memórias você tem. Mas ele te dá um gráfico dizendo se a memória está boa ou não, que módulos estão bons. O meu não deu erro, mas imagino que ele vai dar a mensagem de erro quando tiver alguma parte da memória que não esteja boa. É muito legal. Só que ele pede para reiniciar a máquina e você vai ficar sem ela enquanto ele faz o teste. Então não vou dar Enter aqui. A parte de som, MC CPL, a configuração do som. O Windows tem um programinha que verifica softwares mal intencionados, que é o MRT. Ele vai perguntar, no caso que eu estou no Windows 7, se pode executar o programa. Aí, ó. Essa seria uma checagem de malware de acordo com a lista que a Microsoft tem sobre malwares. Assim como qualquer antivírus, ele tem que saber com antecedência qual é a assinatura deles. Então, ele vai verificar aqui na Microsoft qual é a lista que ele tem de malwares e vai fazer uma checagem da sua máquina. Também muito útil. MS-config, um clássico desde o Windows 95, se eu não me engano. Você verificar que programas estão sendo executados, inicializados, que serviços. Tome muito cuidado para tirar a seleção de alguma caixinha ali para não estragar o seu Windows. MS Info 32, informações da sua máquina. Memória, quanto está usando, se tem página de arquivo de paginação, como está a sua CPU e outros recursos de hardware aqui também útil. A área de trabalho remota, você pode acessar via terminal aqui, é o MSTSC. Tá lá, já vai direto, em vez de ficar procurando no menu onde que tá aqui também, mais rápido. Tem um muito legal aqui, mas no meu não está ativado, que é o narrador. Ele vai pedir para instalar. Ele vai na tela te dizendo o que está escrito, por isso que chama narrador.
Ele é legal nos primeiros 2 minutos, depois você começa a encher o saco, porque ele fica repetindo tudo para você. Esse daqui acho que é mais para quem tem problemas visuais, para poder ler o que está na tela, o narrador lê para você. Como eu falei, os primeiros 2 minutos é legal, depois começa a encher o saco, você já desativa ele, mas está aí. Conexão de rede, NCPA-CPL. Olha lá, no caso só tem uma conexão de rede, uma placa, tá aí, ó. Se você quer acessar propriedades mais rapidamente, você usa o programinha no console. O famoso Notepad, tá aí. Se você usa muito o ADBC e fica com o saco cheio de tentar configurar, nós temos o ADBC AD32. Ele faz acesso direto à tela dos ODBCs. Você não precisa ficar nem criando atalho, nem indo no menu tentando descobrir onde é que está. Já está aqui direto. O ipconfig também para saber qual é o IP da sua máquina. Também tem o MAC address que a gente viu com o getMac. Os dados estão aí. O ping para saber se um site está funcionando direito. Se ele te trouxer aqui a resposta, o IP, quantidade de bytes lido e o tempo, significa que está funcionando. Se você der uma coisa que não existe, ele não vai conseguir fazer. Tá? Ele está parado, não está conseguindo fazer nada. Outro comando para a rede, 3CRT. Você quer saber que caminhos que passa para chegar naquele site. Aqui no meu caso ele está passando por esse serviço aqui, que é o meu roteador, né, o 926811. Aí ele está tentando se conectar, qual é o próximo caminho que chega até o Google. Olha lá, ele tentou ali, passa pela Telesp, passa pela VivoZap, aí ele deu os IPs aqui. Pronto, terminou. Deu mais alguns IPs aqui que ele passa e tá aí. Uma coisa muito útil também, teclado virtual, OSK. Você precisa às vezes digitar uma tecla, seu teclado não está legal ou não está configurado direitinho. Teclado virtual, OSK, muito bom. Monitor de desempenho, PerformMon. Te mostra o desempenho do sistema. Gráfico aqui, ver como é que tá os acessos. O ScanDisk, só que esse cara aqui só consegue fazer se você for administrador. Ele dá uma checagem no seu HD, ver se tem algum cluster perdido, se tem algum bloco inútil. Ele tenta corrigir e também te mostra se tem algum problema. Outro também, Power Configuration. Você tem que ter administrador também. Ele vai te mostrar uma lista de quem está ocupando muita energia, quem não está. Vai gerar um relatório. Você pode dar o /energy ou um /battery. Ele vai te dizer quem está fazendo consumo excessivo desse recurso. Mas só pode ser administrador. Que process? Que processo estão rodando na sua máquina? Seus e dos outros também, por isso que tem um nome ali, só tem Wagner no caso. Se tivesse alguém mais conectado, se fosse um servidor, mostraria mais gente. Query, aí você tem a opção. Assim como o QProcess, o Query Process vai mostrar a mesma coisa. É como se ele fosse um menuzinho aqui. Se eu der Query User, por exemplo, mostrar o meu usuário ativo. Se eu der um K-User, é a mesma coisa. Então o Query é mais um menuzinho dessas opções. O prompt do DOS, geralmente o prompt que você vê é o $P $G. É esse cara aqui. Se você der um prompt /interrogação, tem um monte de opções ali. Vou colocar uma só para você ver como é legal. Prompt $T $B $P $G. Vou ter um B a mais aqui errado. Tá vendo? Ele me mostrou a hora, um pipe, o diretório corrente e o sinal de maior. Toda vez que eu der um enter, ele atualiza a hora. Legalzinho. Na época do DOS a gente brincava muito com prompt. Não servia para nada, né? Era só para facilitar.
Quando você tem, por exemplo, um caminho muito grande de diretório e fica muito ruim de você digitar, geralmente eu faço isso aqui, ó. Digitei errado. Geralmente eu faço isso, ó. O prompt fica pequenininho, é mais fácil de eu ver o que eu estou digitando. Vamos voltar. Isso aí. Você conhece o regedit, para editar o registro do Windows? Você já deve estar familiarizado, né? Uma vez ou outra você já deve ter entrado aqui. Mas tem um programa que você consegue ver sem entrar no regedit. É o reg. Você dá reg, query. Aí para aquelas entradas padrão, ele tem símbolos, que é o KLM. Antes de eu mostrar isso, ó, vamos no regedit aqui, só para você ver uma coisa. Tá vendo aqui, ó? HKey local machine, essas palavras, o class root, o class user, eles têm abreviações aqui no reg, para não ficar muito. Então você dá o comando reg query hklm barra software barra vg barra anti. Tudo isso aqui está no registro. Antivírus barra properties barra settings barra common barra s. Tem um T a mais aqui, por isso que não funcionou. Ah, ele te mostra todas as entradas que estão nesse caminho aqui, o nome das variáveis, o tipo e o valor delas. Muito bom. Monitor de recursos de desempenho. Isso daqui eu acho ele muito útil, principalmente quando eu estou fazendo alguma operação, cópia, por exemplo, ou transferência de dados para a rede. Eu uso bastante ele para saber o que está acontecendo. Quem que está ocupando mais memória, quem que está ocupando muito disco. Eu acho ele bem útil. O Xcopy, um clássico. Você pode copiar de origem e destino, tanto um diretório quanto arquivos, com algumas opções. Por exemplo, o mais comum seria Xcopy, origem, destino, o que eu uso, /E, /C, /M. Quer dizer, copie todos os subdiretórios, não vazio, se der problema continua, e o /M é para ele setar o atributo de arquivo morto, que é aquele A, para quando ele terminar de copiar, ele seta ele para nada, porque quando ele fizer o Xcopy de novo, ele sabe que aquele cara não foi afetado de nenhuma forma e ele não vai copiar ele. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você altera um arquivo, esse atributo A que está aqui, ele é alterado. Por isso que os arquivos de backup conseguem saber quem foi que alterou. Além de verificar a data, a hora e tamanho, evidentemente, se você fez um Xcopy, por exemplo, com /M, assim que ele terminar de copiar, ele vai setar esse cara para -A, então não vai ter o A aqui. Quando ele passar lá de novo, ele vai ver, esse cara está com o A setado? Não, então não copia, ele não teve modificação. E toda modificação que você fizer vai setar esse cara para A. E temos o Robocop. Ele vai fazer tudo que o Xcopy faz e ainda mais. Se você der um /interrogação aqui, ó, ele tem opção de log, opção de trabalho, opção de arquivo, opção de imagem, opção de tipo de FAT. Tem coisa pra caramba aqui. Eu não uso acho que nem 1% direito dele, eu só uso o básico. Mas se você quiser, ele está aqui. Serviços do Windows, services.msc. Tá lá. Você fala, pô, onde é que fica um serviço? Como que eu sei se um serviço está startado, se não está? É essa tela aqui que você vai ver. Por favor, não mexa, não coloque desabilitar alguma opção aqui ou iniciar alguma coisa sem saber o que está fazendo, senão o Windows vai estragar. Ou vai ter um comportamento esquisito no mínimo. As propriedades do sistema, sysdm.cpl. Colocou aqui embaixo. Aqui, ó. Essa tela também, às vezes você fica doido procurando ela. Está aqui. Você quer ver a versão do Windows? Só dá um ver. Você quer uma parte mais gráfica, com mais informações? O WinVer. Está aqui. Uma coisa que eu uso bastante é o Shutdown. Ele permite que você desligue o Windows quando você achar interessante. A opção que eu mais uso é o /S, que é desligar a máquina, e um tempo. Eu vou colocar 1 hora aqui, é em segundos esse tempo. Então, 1 hora tem 60 minutos vezes 60 segundos, daí deu 360. Se você quiser em meia hora, seria 60 segundos vezes 30 minutos, 1800. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele vai mostrar aqui, ó, seu Windows será desligado em 60 minutos.
Tá, agora eu quero desligar essa opção, é o /A. Ele automaticamente falou, ó, o logoff cancelado. Eu uso muito isso daqui quando eu estou baixando o torrent, por exemplo, e sei lá, é 11h30 da noite, eu quero ir dormir, e o torrent vai terminar 1h da manhã. Então eu programo ele para desligar 1h30, mais ou menos, que eu sei que já terminou o torrent. Ele vai, chega no horário e desliga a máquina. Evidentemente tem que calcular isso em segundos, quanto tempo demora. Eu já tenho um programa feito aqui, que eu dou o horário final para ele, então ele pega o horário atual, o horário final, vê quantos segundos deu e executa isso daqui sem maiores problemas. System Info, informações do sistema. Demora um pouquinho, né? Mas ele faz todas as informações. Eu cortei, mas ele demorou um pouco. Aqui ele te mostra todas as opções que tem no seu Windows, tudo que foi atualizado, quais são os patches que colocou, o seu hardware, sua língua, sua CPU, o seu MAC address, do código do produto, tudo está aqui. Para visualizar mais fácil, é melhor você gerar ele em arquivo. Volume, sound vol. Acessa aqui ao volume. Nós temos o arquivo de sorte aqui, que ele faz uma organização de dados. Se eu colocar sorte sem opções, ele vai pedir uma entrada de dados. Na hora que eu der o Ctrl Z, ele vai me organizar. Em geral, você usa dessa forma, sorte, qual é o arquivo que eu quero sortear, por exemplo, e qual é a saída dele. Então ele vai pegar o arquivo comp1, por exemplo, vai organizar com sorte, e todo o resultado que ele da organização vai gravar no arquivo saída.txt. Eu não vou executar aqui porque não tenho nada preparado, mas ele é muito útil quando você quer organizar dados. E se você der um sorte/interrogação, você consegue organizar de uma forma reversiva, a partir de determinadas colunas. Isso é muito legal. Eu já usei bastante também. Um outro programa que eu gosto pra caramba é o Subst. Ele não fez nada. Por quê? O que ele faz é associar um diretório a uma letra de drive. Então vamos executar o Windows Explorer aqui. Você vai ver, por exemplo, que no meu Windows Explorer não tem o driver W. Vamos criar ele. Como que eu faço? Você dá um subst W, que é o driver, e o diretório. No caso é o diretório corrente aqui, ponto. Deu Enter. Aparentemente não aconteceu nada. Se eu der um subst, ele vai dizer, olha, o driver W está associado a esse caminho de diretório. Evidentemente, você pode vir aqui e colocar o diretório que você quiser. Se ele existir, ele vai associar. Vamos no Windows Explorer? Tem um driver W aqui agora, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui no C, agora eu vou clicar no W para você ver. É o diretório do subst criou. Vamos voltar para onde eu estava. Se eu quiser apagar esse diretório, eu só dou um subst, o driver /D. Vamos voltar lá. Olha lá, o driver W já não está mais aqui. Eu acho isso particularmente útil quando você tem um caminho muito grande e tem que digitar em algum lugar, ou tem que colocar em algum lugar. Se você der um copiar e colar, até funciona, mas às vezes você precisa digitar ele. Se você associar uma letra de driver ao diretório, fica muito mais simples. O agendador de tarefas, que nós já vimos numa opção anterior aqui. Aqui, criar tarefa, por exemplo. Isso é muito útil. Às vezes eu tenho rotinas que tem que executar em determinado horário, principalmente, né? Eu coloco aqui para ele executar um .com, um .ez ou um .bet, tanto faz. Eu falo para ele, no horário tal, tais dias da semana, eu quero que me execute esse programinha aqui. Também muito útil para manter minha máquina atualizada. Data e hora, time, date, CPL. Esse ainda é mais fácil. Você pode vir aqui na parte de baixo do relógio aqui, clicar no botão esquerdo do mouse e ele acessa, mas também tem a opção aqui. Tudo que você faz no Windows tem um programa que executa, ele não tem mágica. E ele está separado. É mais ou menos a filosofia do Unix. Cada ação que você faz aqui com o clique do mouse tem um programa associado a ele. Agora você fala assim, pô, mas eu estou fazendo um batch, mas eu estou me conectando a alguma coisa, por exemplo, que demora, sei lá, uns 5 segundos para ele estar disponível. Como que eu faço para o batch aguardar um pouco? Você tem o timeout e o número de segundos. Ele fica aguardando até você clicar alguma coisa. Vou colocar um timeout aqui de 50, tá vendo? E vou dar um Enter. Aí ele saiu do timeout. Também muito útil nos programas batch. Um programa antigão
não sei se ainda é útil hoje, é o Tree. Ele te dá uma árvore de diretórios. Vamos colocar aqui no diretório maiorzinho um pouco. Ele te faz uma ramificação gráfica, entre aspas, de como o diretório está formado, né? Quem depende de quem, que diretório está abaixo do quê. Quando eu só mexia com DOS era útil. Hoje em dia eu não sei se é tão útil, mas o programa é legado e está aí. Outra coisa legal também, você fala, pô, cadê aquele. Onde que fica o diretório dos meus documentos? Onde é que fica o diretório vídeos, músicas? Você tem o User Init. Ele abre direto o seu diretório com essas opções. Tá lá, as bibliotecas, imagens, vídeos. Ao invés de você ficar procurando aqui onde é que está, por exemplo, tá bibliotecas aqui. Você pode dar em User Init, ele já abre direto. Temos o Utilman, também tem as facilidades, como a lupa, o teclado virtual que nós já vimos, o narrador que nós já vimos, configuração de contraste também nós já vimos. É como se fosse um menuzinho aqui, só a lupa que a gente não tinha visto ainda, mas ela está aqui. O Firewall também tem outra forma de acessar ele, é o wf.msc. É outra tela de Firewall também, onde você coloca as regras que você quer. Também eu acho útil quando você sabe um programa que você quer bloquear, por exemplo. De alguma forma você quer que ele não acesse a internet, ou um programa que o firewall está reclamando, você vem aqui e cria uma regra para ele. Isso é muito bom também. Se você tem ainda scanner e fax, nós temos o WFS. Ele te abre a telinha do fax e do scanner. Eu acho que fax nem tem mais, mas scanner deve ter por aí ainda. Lembra não sei se você é tão velho quanto eu, mas as folhas de rosto do fax, tá tudo aqui, ó. Se você precisar, scanner e fax estão aqui. Você quer saber, por exemplo, pô, o ipconfig, onde que ele está no diretório? Você dá o where ipconfig, ele vai te mostrar que está no diretório Windows x32. Eu quero saber, por exemplo, o Notepad, onde é que está o Notepad? Where Notepad. Ele vai te dizer que está em dois lugares ali, no x32 e no Windows. Por que eu não sei, mas está em dois lugares. O editor de texto que vem em todo o Windows, tão bom quanto o Word, é o Write. Já usei bastante em máquinas que não podia, principalmente em empresa, não podia instalar nada. O Word também ele faz todas as formatações que o Word faz de uma forma mais simples, mas também sai um documento muito bonito e útil. E agora, por último, mas não menos importante, digitei uma porrada de comando aqui, né? Agora eu quero revisitá-los. O que está acontecendo? Tem um programa chamado DOSKey. Se você der DOSKey/history, ele vai te mostrar todos os comandos que eu digitei até agora. Tudo numa lista ali. Pô, mas como é que eu consigo voltar com eles para executar? Você pode usar a seta para cima e para baixo. Ou você pode usar o F7. Aperta a tecla F7, ele vai te mostrar graficamente os seus comandos aqui, ó, e o número na ordem que eles foram digitados. Se você der um Enter, ele vai executar aquele comando. Agora, vamos dar um F7 de novo aqui. O número dele é 47. Eu só quero editar. Vamos pegar um maiorzinho, vai. Esse config aqui, por exemplo, que é o número 44. Vamos dar um ESC, sair. Agora eu dou um F9. Qual é o número do comando? 44. Ele só vai me mostrar sem executar. Aí eu posso fazer correções aqui, por exemplo. Viu? Tem outros também, que é o F5, F8, que navega com a seta para cima e para baixo, igual você faz aqui no teclado, né? Eu não sei se é tão útil assim. E o F1, que repete caractere por caractere, o último comando digitado, evidentemente. Mas o mais legal é o F7, e os outros não sei se são tão legais assim, mas tá aí. Ó. Bom, espero que você tenha gostado e visto que você pode fazer muita coisa com os arquivos BAT do Windows. Ele não é tão fraco quanto você imagina, mas também não é tão poderoso quanto o do Unix. Ele atende às necessidades que o Windows precisa. Eu uso bastante ele, por exemplo, na empresa que eu trabalho, para atualizar o Git. Com a configuração lá dos eventos, eu falo para ele no horário tal, executa um BAT X. Esse BAT lá tem vários comandos, que um deles é atualizar o Git.
Então meu Git está sempre atualizado, bonitinho. Então é uma forma útil de deixar as coisas automatizadas. E você pode automatizar outras coisas também. Conforme você vê que está... Eu, por exemplo, não gosto de fazer a mesma coisa duas vezes. Se você acha que tem uma atividade que está sendo repetitiva, tenta colocar ela num batch, ou faz um programa que automatize isso para você. Bom, por enquanto é só. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.